Graça e paz, povo de Deus! Esse é o podcast Me Conte um Milagre. Eu, pastor Rodolfo, estou feliz em estar aqui com você e saber que Jesus vai fazer maravilhas através de um testemunho edificante. Pastor Leandro, dá lugar a Jesus aí. Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, Maria, tem um testemunho lindo, um testemunho maravilhoso. É a prova viva de Deus, que Deus pode transformar uma vida, fazer aquilo que a gente chama do inexplicável, né? Que é o quê? É o milagre. E ela vai contar aqui pra gente hoje esse milagre aí. Aleluia! Glória a Jesus, Deus é bom, né? E não podemos esquecer do Cyber Home, irmão. Então, vamos aproveitar aqui no início e falar que você que precisa aí trocar o seu celular, consertar, trocar a capinha, você vai procurar o Andrei ali na Dante Carraro 516. Cyber Home. Então você não pode perder a oportunidade de estar ali trocando seu celular. E tá fácil, né? E ele falou pra mim, ele falou assim, pode falar pro pessoal vir que vai dar desconto, mas tem um pessoal que não quer não. Tá indo lá e não tá pedindo desconto. Tem que pedir desconto, pessoal. Vai lá, ó. O povo tá abençoado, mano. Tem que pedir desconto. Pede descontinho pra ele lá que vai ser coisa boa. E vamos aproveitar aqui também o Ricardinho, o famoso Sussu. Sussu aí, Ricardinho. Fala, galera do canal. Só passando para dar um recado. Se você é novo no canal e gosta desse tipo de relato, de testemunho, é muito importante que você se inscreva no canal para receber os próximos testemunhos. Pode ser que você acredite que está inscrito, mas não tá. Então confere aí. Habilite o sininho e as notificações. Dê o like. É tudo grátis, não vai ter nenhum custo para você e você ajuda o projeto a continuar. Por fim, a gente quer saber as suas experiências também, a sua opinião sobre o relato da nossa convidada de hoje. E para os próximos episódios a gente está deixando as perguntas no Instagram, tá? @meconteumilagre, e a gente também tem um TikTok, Me Conte um Milagre. E as perguntas é para quem concorda e quem não concorda também, não tem problema. Sim. Não. A gente é bem aberto, a gente não tem problema nenhum com discordância. O último deu um bafafá, hein? Mas é isso. Amém? Também tá conosco Maria. Se apresenta aí, Maria, fica à vontade. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para contar um pouquinho do meu testemunho. Eu vim da cidade do interior do Ceará e hoje eu tô aqui em São Paulo e vamos começar a falar um pouquinho sobre o que Deus fez na minha vida, né? Que hoje foi algo assim que eu olho para trás e falo, caraca, onde eu cheguei? Mas é isso, quando Deus quer mudar a vida de alguém, Ele muda. Hoje eu tenho 36 anos, saí da minha casa com 23 anos. Eu nasci numa cidade muito pequena, né, onde qual que é o nome poucos da cidade? Habitantes. Icó, interior de Icó, que é interior de Fortaleza. O pessoal lá no Nordeste, eles chamam o interior de sertão, né? O pessoal chama o interior, eu fui pro Nordeste. Alguns lugares. E o pessoal chama. Eu perguntei, porque eu falei, como assim? Por que chama de sertão? Aí ele falou, ó, lá pra vocês, o que vocês chamam lá de interior é sertão. Eu fiquei com isso na minha mente, que pra eles lá o interior é sertão. Tem sertão também, mas é diferente um pouquinho. É diferente? Um pouquinho diferente. Então eu não entendo. Eu achei que o cara tinha me explicado bem. Isso é culpa do destino, mano. Não é ter essa causa aí, né? Eu gosto, o Nordeste é bom. O Nordeste é top, né? Morei 5 anos na Bahia e tem que falar. Eu sabe uma coisa que eu falo? Eu fui pro Ceará e uma coisa que eu reparei lá, pra mim acho que foi o primeiro lugar que eu fui fora de São Paulo. Foi um choque de realidade muito grande pra mim, da cultura, porque aqui a gente tá acostumado, você vai andar de ônibus, você vai andar no trem, todo mundo com a cara fechada, qualquer coisa, se você olhar pra alguém assim, tá lendo um anúncio que tá atrás dele, o que você tá olhando pra mim, sabe, bravo. Você chega lá no Ceará, eu peguei o ônibus lá no Ceará, cara, dentro do ônibus, o pessoal conta piada, todo mundo ri. Todo mundo ri, um tá conversando um com o outro entra na conversa e dá risada e o outro participa. É um povo alegre. É uma fábrica de comediante, né? Um povo alegre, um povo feliz. Você pede uma informação, pessoal prestativo, acolhedor. Eu gostei muito. O cearense tem esse lado bom, sim. Então você veio de Icó. Bem... eu nasci numa cidade muito pequena, dentro de Icó, um lugar bem distante, né, mesmo bem distante. Era bem
poucos habitantes nesse lugar onde eu nasci, né? Meu pai, ele casou com minha mãe. Minha mãe era muito jovem. Meu pai já era de idade, bem de idade, né? Eu sou a mais velha de... Hoje são 6, mas são 4 mulheres e 2 homens, né? Um a minha mãe cria hoje e o outro é filho do meu padrasto. Enfim, vou chegar nesse, Tá bom, vai. nesse processo aí. Eu tive uma infância muito diferente das outras, eu posso dizer assim, né? Eu era a filha mais velha da minha mãe e o meu pai, ele era um homem de idade já, porém ele era muito amoroso com a gente, né? Legal. E aí o meu pai, ele envelheceu muito, a gente teve que ir embora pra cidade, porque onde a gente morava não tinha médico, não tinha nada, não tinha escola, não tinha nada. O meu pai era daqueles homens agricultor que gostava de trabalhar na roça, literalmente. E aí, o meu pai pegou um problema de vista e a gente se mudou pra cidade de Icó, que é uma cidadezinha bem pequena mesmo, também. Só que é mais evoluída que o lugar que a gente morava, no... Já tinha escola, hospital? Já tinha escola. Onde eu nasci era um lugar chamado Coelho. Bem no buraco do buraco. E aí a gente foi pra essa cidade, porque o meu pai teve que operar da vista e teve que fazer uma cirurgia de hérnia também. Então ele não podia mais trabalhar e lá não tinha médico, então a gente teve que se mudar pra cidade. E aí a gente se mudou pra essa cidade e chegando nessa cidade, meu pai fez a cirurgia da vista, né? E voltou a enxergar normal. E aí depois ele foi fazer a cirurgia da hérnia. Ele já tinha 83 anos. Nossa. E você tinha quantos anos? Eu tinha uns 14. 14 anos. 14 Seu pai, 83. Isso. E aí, o meu pai fez essa cirurgia e os médicos falaram que ele tava com problema de coração crescido. E não podia fazer cirurgia, porque ele já tava muito idoso e aí ele poderia morrer se ele fizesse essa cirurgia. E aí, então, a minha mãe... Tá bom, né? Eles deram um tempo de vida pro meu pai. E a gente só tinha o meu pai, a minha mãe o único salário era do meu pai, do aposento do meu pai, e 4 filhas. E a minha mãe começou a trabalhar e eu ficava cuidando do meu pai, né, e tal, ele já velhinho e tal. E aí chegou um tempo que ele ficou muito debilitado. Acho que não foi nem um ano depois, foi pouco tempo, porque os médicos deram pouco tempo pra ele. E aí ele ficou bem debilitado e... Enfim, minha mãe ia trabalhar e eu ficava com ele. E um dia ele ficou muito mal, minha mãe levou ele pro hospital e ali ele já ficou internado no hospital. Eu era muito apaixonada pelo meu pai. Eu era mais velha e, assim, a mais apegada mesmo com ele. Meu pai assim, era de idade, mas era um homem muito bom pra gente. E depois, um dia, meu pai morreu. Eu já tinha 15 anos, já tinha feito 15 anos. Foi alguns dias depois do meu aniversário, meu pai morreu. E aí... Traumatiza, né? E aí, quando meu pai morreu, a gente passou muita coisa, assim, foi muito difícil. Pra minha mãe ter que cuidar da gente, era só a gente. Não tinha ajuda, né, de ambos, enfim. Era a gente, tinha que se virar. Nesse caso, você tinha trocado os papéis, né? Seu pai já estava debilitado, sua mãe foi trabalhar. Você, no caso, cuidava também da casa das meninas, Sim, né? a mais velha, né? A mais Sobra velha tudo tem pra esse papel só do... né? Então... Aí foi muito complicado. Foi difícil, muito complicado. Né? E aí, depois que meu pai faleceu, minha mãe começou a trabalhar. E eu falei, eu vou trabalhar. E eu estudava, né, ainda. Na época eu falei, eu vou me dedicar ao meu trabalho, porque eu vou mudar de vida. A gente veio de uma família, né, muito humilde. Eu falei, eu vou mudar de vida, eu vou trabalhar até mudar de vida. Esse era o plano. E aí, comecei... Passou um tempo, né? Acho que passou uns 2... Chegou a deixar os estudos pra trabalhar? No começo eu conciliava um pouco, só que depois eu já não conseguia mais conciliar, né? E aí deixei os estudos e fiquei só trabalhando. E aí, aos meus 17 para 18 anos, eu comecei a namorar uma pessoa e essa pessoa era mais novo que eu, 2 anos. 2 anos. E aí, logo depois, a minha mãe, ela também começou um relacionamento, né? Com uma pessoa. E esse relacionamento que eu tinha com essa pessoa, no começo era muito bom.
Só que depois começou a frustrar muito, porque ele bebia, né? Você era nova ele era também, muito né? ciumento. Aham. Eu era Os nova. dois eram bem novos, né? Era o primeiro namorado, né? Sim, sim. Primeiro namorado. Então era aquele amor que você, tipo, adolescente. As adolescentes, tipo, se apaixonam muito fácil. Então, me entreguei totalmente e tal. Aí fiquei ali, comecei a trabalhar. E aí, um dia eu arrumei um trabalho que eu tinha que viajar pra Fortaleza, né? Eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei em salão. Depois cuidei de criança, fui babá. E aí, fui embora pra Fortaleza e continuei namorando com esse menino, né? E Só a sua que eu ia e expectativa de vinha. vida ali, durante esse processo, você falou assim, vou começar a trabalhar, e você tinha a ideia, a sua expectativa era mudar de vida, mas no sentido financeiro, no sentido de estudo, como que era? Financeiro. Financeiro. Você falou, Você "Eu tinha vou-" 18, você falou, né? Tinha 18 Já tá se programando pra casar também, não? Então, eu tinha esse sonho, né, de casar. Eu queria, eu gostava do menino e eu falava, vamos casar e tal. E aí, a gente vai formar uma família, né? Era o meu sonho, enfim. E aí, esse relacionamento começou a ficar muito mais abusivo, eu posso dizer, né? Ele bebia, gritava comigo, enfim, me maltratava com palavras, né? Me acusava de coisas que eu não fazia, enfim. Aí começou aquela confusão. E aí eu comecei a trabalhar em um salão e eu lembro que ela era da minha prima ainda e ela falava assim pra mim, é isso que você quer pra sua vida? Uma vez a gente foi pra uma excursão e foi bem difícil pra mim, ele me humilhou na frente de todas as minhas amigas e tal. E ela falou assim, é isso que você quer pra sua vida? Você sabe que não muda, né? Homem não muda. E eu comecei a pensar, a partir daquilo, eu comecei a pensar, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí, enfim, aí continuei tentando, mas eu tinha algo dentro de mim que falava assim, não é isso. Tem algo a mais pra você. Eu não entendo como, mas eu escutava isso. E eu falava, eu ficava pensando em várias, como que eu vou fazer? Meu Deus. E assim, a gente vem de uma família católica, né? Minha mãe, ela é muito católica. Então, ela sempre ensinou pra gente, falou de Deus pra gente, do jeito dela, mas sempre falou. Então, eu sempre acreditava que existia Deus, só tipo, não como hoje, né? Tipo, era um Deus muito distante. Muito distante. E aí, eu comecei a pensar sobre aquilo e falar com Deus como que eu vou sair disso, como que eu vou fazer, porque eu gostava do menino apesar de tudo, enfim. E aí as coisas começaram a acontecer, minha mãe se relacionou com esse cara e a gente discutia muito porque eu não aceitava, eu era uma filha ciumenta que não queria aceitar a mãe se relacionar com ninguém. Então, eu brigava, uma vez eu peguei uma briga muito feia com ele em casa e esse dia foi uma briga muito feia, ele chegou a ir pra cima de mim e nesse dia a minha mãe olhou pra mim e falou assim, não dá mais certo você morar aqui. Você tinha quantos anos? 19? 20? 21 pra 22 anos. Mais ou menos, eu não sou boa de idade, mas, não, tudo bem. Mas era mais ou menos só isso. Só pra gente ter uma noção de data. dos acontecimentos. E aí cara, e agora? O que eu faço? Namorando com esse menino, um namoro frustrado. Tipo, eu tinha muitos sonhos. Eu sonhava muito com o fim do mundo. Esses dias eu me peguei pensando sobre isso, sabe? Como eu sonhava com isso? Eu sonhava muito com isso. Muito. E eu acordava, tipo, desesperada. E eu lembro que um dia ele terminou esse relacionamento comigo, brigou comigo e eu vou embora. Eu não quero morar aqui. Eu vou embora daqui. E eu saí da casa da minha mãe, eu aluguei um quartinho, era um quartinho, literalmente. Eu trabalhava num salão, ganhava R$150. Ainda em Có. Ainda em Có. Mas isso eu já tinha trabalhado em outros lugares e tal, mas enfim. E aí eu tava trabalhando nesse lugar e tinha alugado esse quartinho e eu falava assim, então, você vai casar comigo ou não vai? Tipo, se não vai casar... Enrola, né? Meu filho, se decida. E aí eu falava assim, tá bom, você não vai casar comigo, então eu vou embora. E aí ele falava, vai nada. E eu lembro que um dia eu tava
andando assim, eu vi muito forte no meu coração. Tem algo que você vai viver que vai ser muito maior. E eu fiquei pensando, eu quero viver esse algo. E naquele dia eu falei, eu quero ir embora. E acho que no dia seguinte, 2 dias depois, uma coisa assim, eu tinha uma prima que morava em Fortaleza. E ela foi na casa da minha mãe. E aí ela falou pra minha mãe, perguntou se eu não queria ir embora, morar com ela lá em Fortaleza e tal. E aí minha mãe falou, então, vou falar com ela. E por coincidência eu cheguei e a minha prima estava lá em casa. E aí eu falei assim pra ela, e aí ela perguntou pra mim, você não quer ir embora e tal? Lá tem trabalho pra você, vai ser bom pra você. Eu falei, eu quero. Aí ela falou, então tá, se programa, deixou o número dela e tal. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou embora. Ela, você tem certeza que você vai embora? Vou embora. E eu decidi, foi muito rápido, peguei e comecei a vender minhas coisas. E aí um dia ele chegou lá em casa e falou, você vai embora mesmo? Eu falei, vou embora. E ali eu peguei as minhas coisas, vendi tudo. E ele tentou, né, se reconciliar comigo e tal, mas eu tava muito decidida. Eu não voltava ali, não queria voltar atrás. E aí eu viajei pra Fortaleza, pra casa dessa minha prima, né? Cheguei lá e tal. Só que quando eu cheguei em Fortaleza, eu já estava... como eu era muito nova, eu nunca tinha saído de casa. Pra mim era algo muito novo. Um mundo novo. Fortaleza eu falei, cheio de prédio. nossa! Né? Fortaleza ali pega. Não, mas me assustou. O aterro de Iracema ali, prédio. Eu morava em frente à praia de Iracema. Ela morava em frente à praia. E aí, nossa, que lugar bonito e tal. Aí a gente começou, aí ela falou, amanhã a gente foi procurar emprego e tal. No dia seguinte, ela saiu comigo, a gente foi procurar. A gente procurava e não achava, procurava e não achava. E eu sentia uma tristeza, mais uma tristeza. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? Esse lugar não é pra mim. O que eu vim fazer aqui? Eu quero voltar pra minha casa. E eu comecei a chorar. E tô com saudade da minha família, eu quero voltar. Porque mesmo... depois de tudo isso ter acontecido, eu não guardei mágoa, né? Claro. Eu sei que foi um momento, assim, difícil e tal. E aí começou aquela saudade do ex e tal, enfim. E aí eu tento voltar pra Fortaleza, pra Icó. E eu volto pra Icó. Não deu certo, não arrumei emprego, volto pra Icó. Quando eu chego em Icó, de novo, eu olho pra situação e eu falo, não é aqui. Só que antes de eu voltar pra Icó, eu tinha procurado uma agência de emprego com uma amiga minha, a gente foi na agência, deixei lá o meu número e falei, olha, se aparecer algo de babá, de faxineira, me chama que eu venho. E aí voltei pra Icó. Quando eu volto pra Icó, uma semana depois, e eu já tava desesperada, tipo, eu não vou morar aqui, eu vou voltar pra lá de novo e não vou ficar aqui. E a minha mãe era muito tranquila, assim, ela me deixou bem à vontade em relação a isso. E eu já tinha uns pra 23 anos, de 22 pra 23 anos. E aí, quando passou uma semana, eu recebi uma ligação. E aí a mulher falou, você quer vir e tal? Tem 2 bebês pra cuidar, você quer vir? Quero ir sim. Não fazia sentido mais pra mim morar naquele lugar. Nada fazia sentido mais, tipo, eu tava numa terra estranha. E aí você volta pra Fortaleza? Volto pra Fortaleza de entendi, novo. pra cuidar das crianças. Eu lembro que o dinheiro que eu tinha Cuidar era... de 3 meninos, então cuidar de 2 tá fácil. Era de 2, enfim. Algo que nunca foi difícil pra mim trabalhar. Tipo, eu encarava o trabalho. Tipo, não era nada que eu tinha medo. Sempre ia e trabalhava. E aí eu cheguei em Fortaleza, né? Voltei. O dinheiro que eu tinha era da passagem de R$5. E eu lembro que quando eu cheguei lá, né, essa minha amiga morava num quartinho e... Nossa, um quartinho, assim, literalmente um quartinho cheio de rato. E ela falou, amiga, aqui tem rato, você vai dormir comigo? E amanhã você vai pra casa dessa mulher, morar com ela e trabalhar. Eu falei, tá bom. Era pra dormir na casa dela? Eu ia morar com esse casal que tinha 2 filhos. Ia cuidar dele. Ia cuidar das crianças. Tinha muito disso antigamente. Até hoje eu acho que ainda... Tem bastante, né? Mas deu uma diminuída grande. Hoje eles, por exemplo, a pessoa não tem que morar, né? Isso. Não é mais como antes. Antes eles queriam que morasse, porque tava sempre ali pra ajudar e tal. E aí, enfim, tinha R$5 que era um mototáxi. No dia seguinte, peguei minhas coisas e fui. Eu falei, eu vou. Tipo, eu não pensava, e se não der certo? Não, vai dar certo. E aí, eu lembro que esse mototáxi me levou, era dentro de Fortaleza, só que Fortaleza é uma cidade grande, né?
Assim, não é igual Sim. São Paulo, mas é uma cidade bem É grande. grande. É. Eu já fui em Fortaleza. Então. E aí eu fui, chegando na casa dessa mulher, ela gostou muito de mim. Eu não tinha nem falado com essa mulher ainda. E ela gostou muito de mim. E assim, eu gostei das crianças já de cara. Era 2 meninozinhos, assim. Só que eu tinha algo comigo. Eu falei, eu vou ficar um mês. Eu vou ganhar esse dinheiro. Eu vou alugar uma casa. E eu vou procurar outro emprego. Não era meu objetivo ficar trabalhando de babá. E ali, só que eu não falei nada pra ninguém, né? E aí, depois, quando tava quase um mês, eu falei com a minha prima. E eu falei, olha, você quer alugar uma casa comigo? Eu vou pegar esse dinheiro que eu vou receber agora, a gente vai alugar uma casa e eu vou procurar um emprego. E, tipo, onde ela morava era do lado de uma avenida onde tinha muitas lojas. E eu falei, vou procurar um emprego, vou arrumar um emprego numa loja aí. E aí, eu fui... Depois de sair da casa dessa mulher, ela não queria que eu saísse, porque os meninos, né? Bem difícil assim, mas eu falei, eu tenho sonhos e eu vou atrás. Porque as crianças pegam apego, né? Sim, Então geralmente... sim, a gente também se apega. Não, exato. E né? as crianças, é difícil, porque você vai lá, você começa a cuidar, você começa a tratar, né? É bem... Não dá, gente. E aí você saiu de lá. Que um amor, eu saí da casa dela, ela ficou muito triste e tal. Mas enfim, e aí... Cheguei com essa minha amiga, minha prima. Eu não vou citar nomes aqui, né? Não, fica em paz. E aí fui morar com ela. E ela tava namorando uma pessoa, né? E eu falei, olha, eu vou procurar emprego. E eu comecei a procurar emprego, né? Eu sabia trabalhar em salão, não sabia tudo, mas, enfim, não encontrei na época em salão lá, mas encontrei numa loja. Comecei a trabalhar nessa loja. E o dono dessa loja começou a me assediar. Nossa. E aí eu fiquei meio, tipo, já fiquei brava, não quero ficar num lugar desse e tal. E aí já fiquei, tipo, e agora, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Porque se eu saísse daquela loja, pra onde que eu ia? Tipo, e a gente tinha que pagar aluguel, a gente tinha que comprar comida, né? O aluguel não é barato. Hã? Tinha assumido responsabilidades, né? Sim, tinha que lidar com isso. E a minha prima, o namoradinho dela ajudava ela. Ela fazia uns bicos também, trabalhava, né? De telemarketing, enfim. E aí a gente tava se virando, mas... gente, cidade grande, não dá. Um salário não dá mesmo. Tudo é muito caro. E aí eu saí dessa loja. E aí quando eu saí dessa loja, eu fiquei um tempo sem conseguir nenhum trabalho. Quanto tempo ficou na loja? Eu fiquei um mês e pouquinho. Fiquei pouco tempo. Bem pouco. Garantiu um aluguel. Tinha um aluguel, é isso aí, pastor. E aí, depois eu fiquei desempregada. E aí, quando eu fico desempregada, eu tava num ambiente onde tinha muitas meninas de programa. Muitas, né? Lá é um lugar onde tem muitas. Inclusive, tem meninas que vêm de outros países, elas dizem pros pais que elas vão trabalhar normal, né? Em empresas. E elas ficam nesse lugar e elas se prostituem nesse lugar. Porque isso em Fortaleza, né? Uhum. Porque Fortaleza é um ponto turístico brasileiro muito acessado pelos turistas de outros países. Sim. Por conta de segurança e etc. lá. Sim. Pelo menos nas áreas turísticas tem um índice de criminalidade muito baixo, por exemplo, diferente às vezes do que acontece no Rio de Janeiro. A gente vê arrastão, essas coisas. Então, quando o pessoal pensa em vir pro Brasil, geralmente, o pessoal que não vai pro Rio de Janeiro, né? Eles pensam sempre no Nordeste. E Fortaleza, acho que do Nordeste ali, das capitais ali, acho que é a mais desenvolvida. Para mim, é o que eu tenho para mim, que Fortaleza é a mais bem desenvolvida ali, essas coisas. Então, querendo ou não, o Brasil ainda, ele tem até esse vislumbre de turismo sexual, né? Infelizmente, tem essas questões. Tem pessoas que vêm pro país em busca disso, sim, né? E acha as pessoas nessa situação de vulnerabilidade e acaba se aproveitando disso. Porque, na verdade, pastor, é muito encoberto isso, né? Não é uma coisa aos olhos nus. É muito encoberto. Tem muita coisa por trás, né? Muita coisa. E aí eu, voltando, fiquei desempregada e comecei a conhecer várias meninas, assim. E eu tinha uma amiga que ela falava assim, você é tão bonita, por que você não vai ganhar dinheiro com gringo? Né, ela dá muito turístico, muito gringo.
E eu falei, não tenho coragem. Não tenho coragem. E eu fiquei insistindo daquilo que eu não tinha coragem. Eu lembro que teve uma época que, no meu aniversário, eu tava sem dinheiro pra nada. Eu não tinha dinheiro nem pra comer. Nem pra comer eu tinha dinheiro. E eu lembro que uma dessas meninas que trabalhava com programas, eu tava sentada, assim, numa mesa de uma lanchonetezinha. Ela chegou e começou a conversar comigo. E ela falou, né, ela falou assim, você vai ficar passando necessidade por vergonha? Vergonha não vai pagar a tua conta. E ali eu lembro que ela pagou uma marmita pra mim. E eu fiquei pensando, eu não quero ser humilhada dessa forma, de não ter nem o que comer. E pra casa eu não volto. E pedir ajuda pra ninguém, eu também não chegou a ligar pra peço. sua mãe e pedir Não, uma força? não. É porque vai gerando aquela situação, né? E vem gerando o orgulho, né? Então tem uma porção de coisas que às vezes a gente acha que não tem, mas que a gente tem, né? Sim. Que a gente carrega com a gente. Então tem o orgulho, tipo, não vou dar o braço a torcer, não posso voltar, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui. E aí uma coisa vai chamando a outra. E aquela situação de necessidade, você entra dois tipos de situação, né? A necessidade financeira e a vergonha que você tem ali, mas aí começa um momento que você começa a querer ponderar. E como é que foi esse momento ali? Nessa hora que a mulher te serviu a marmita, você já começou a refletir sobre isso? Sim, eu falei que humilhação que eu tô passando, eu não quero ser humilhada dessa forma. E uma amiga minha falou assim, para de ser besta, para de ser boba, né? Vai, taca a cara e você não veio aqui pra vencer? E eu comecei a pensar, é verdade. Ela falou, vamos só dar uma volta na beira-mar? E aí eu falei, vamos. Fomos pra beira-mar, chegamos na beira-mar. Lá tem uns ambientes que parece só algo normal de comer. Você senta numa mesa e chegam vários gringos e eles ficam te observando. E eles pagam comida pra você, eles pagam bebida. E aí chega o convite, né? É bem discreto, assim. Muita gente não sabe que ali é um lugar onde acontece muito prostituição. E dali as meninas saem com os gringos e eles pagam 1 hora, 2 horas, enfim, o tempo que eles querem ficar com a garota. E depois eles dão dinheiro pra ela. E aí, quando chegou lá, me ofereceram dinheiro. E eu, tipo, meu Deus, e agora? E agora? Enfim, fui, encarei, falei, eu vou encarar. Mas era um Aí dinheiro as meninas- alto ali que mudava a sua situação de momento ali. O dinheiro que foi oferecido era um bom dinheiro, tipo, era um dinheiro que, caraca, na minha conta ia fazer muita diferença, porque não tinha nada. Eu falei, cara, em 1 hora eu vou ganhar isso. Então, Mas as meninas, quando te chamaram, também te falaram assim, ó, você vai ganhar X, valor tal, falava. aproximadamente. Sim, falava. E aí beleza, fui, primeira, foi difícil, muito difícil, mas passou. Só pra gente se ambientar, sei que é um assunto bem delicado, né, pra você, mas por isso que a gente até teve a conversa antes, falei, só pra gente ter uma ideia, nesse primeiro namoro que você teve ali, que foi acho que o seu primeiro namorado, né, era um namoro que tinha algum, vou usar até o termo, é complicado, mas promiscuidade, sabe, vocês tinham relações, era comum pra você, porque tudo isso influencia, né, nessa tomada de decisão, porque você falou, tem que ponderar. Sim, uma menina virgem não vai encarar isso. Com certeza não. E às vezes já tinha abuso, até porque assim, quando você tá dentro de um relacionamento, começa a ter esse tipo de abuso, as pessoas não percebem por conta do amor, né, a paixão que tá ali no momento, ela não percebe às vezes que ela acaba se deixando levar por conta de ficar com medo, né, se eu não fizer isso, ele vai me deixar, ele vai embora. Então já era uma coisa que não era novidade pra você. Entendi. Aí, mas o primeiro, então, foi o que te fez levar isso foi as próprias meninas ali, conversando com você, te orientando e a necessidade que você tava no momento. Juntou tudo, né? Eu olhei pro lado e falei, eu não tenho ninguém. Esse era o meu pensamento. Eu não tenho ninguém que vá ligar pra mim. Eu vou me importar com o quê? Ninguém vai se importar comigo, tipo, sabe? Pra mim ali era eu e eu. Eu não tinha escolha. Ou eu encarar a minha vida, ou eu ia voltar pra casa e ia ficar... Tipo, eu não via, não tinha um horizonte assim, não, eu tenho que ir e enfrentar o que for.
pra casa eu não vou voltar. E era isso, era essa a decisão que eu tinha. Então, se elas fazem, elas conseguem, eu vou conseguir também. Então, foi isso que eu pensei. E aí rompeu essa barreira da mais difícil ali do começo, né? Do Mais primeiro difícil. e aí E aí, começou a ficar mais... Começou, todos os dias ia, todos os dias ganhava, e foi ganhando, e eu fui vendo o dinheiro entrando. E eu falei, cara, isso dá dinheiro. Essa é a visão que a gente tem. Nossa, eu acho que vai dar pra mudar de vida aqui. A ilusão de que, né? É porque acaba que sempre pega numa situação de vulnerabilidade, né? Tava até pesquisando sobre essas coisas, uma das coisas que mais leva as meninas a entrarem nisso é a vulnerabilidade social, né? Por conta de questões financeiras, essas coisas. E às vezes um abandono familiar também, né? No seu caso aconteceu as duas situações. Esse abandono familiar, uma briga com o pai, uma briga familiar ali muito grande. A pessoa sai de casa por conta de orgulho, vai morar sozinho, conhece alguém que faz esse dinheiro e aí já acaba se envolvendo nisso. Então, querendo ou não... As histórias são muito parecidas, São né? muito parecidas. Parecidas. São muito parecidas. Eu acho que são as iscas que Satanás ele usa para poder aprisionar as pessoas, né? Eu costumo até A dizer... rejeição, né? Exato. E eu costumo até dizer que essas pessoas que consomem, né? Porque se existe esse tipo... Isso desde... Você vai ver na Bíblia, a gente vai falar isso, a gente tá falando da nossa, se eu errar, vocês me corrigem aí, mas a bisavó de Davi, né? Raabe. Então a gente tá falando de uma coisa muito antiga, né? Que já sempre teve. Mas uma coisa que eu sei é que esses homens, né? Que se utilizam disso, eles vão pagar muito caro, né? Porque um dia eles vão ter que prestar contas com Deus, né? Porque eu sempre falo que Deus faz o homem, ele pede para que o homem cuide das mulheres, né? Então tem muita gente, esse negócio de feminismo hoje em dia, essas coisas, não entende, acha que, tá querendo rebaixar a mulher, na verdade não, ela precisa ser protegida, ela precisa ser cuidada, não é rebaixar, né? É para cuidar dela, para que ela não entre dentro dessa situação. E a gente vai ver que, por exemplo, quando abusaram da irmã de José ali, dos meninos, eles foram lá, entraram, mataram todo mundo, porque era a honra, né, delas. Então, o homem sempre teve esse ideal de proteger. E aí, quando ele faz essa questão do abuso, quando ele faz essa questão de utilizar, eu entendo que ele tá escravizando pessoas, né? De uma forma ou de outra, ele acaba, quando ele se utiliza desse tipo de serviço, se aproveita dessa vulnerabilidade, dessa situação, mas a mulher também tá ganhando. Eu entendo, mas quem tá consumindo também tem um grau de responsabilidade muito grande. Um dia vai ter que prestar contas com Deus por conta disso, né? Falar, quantas filhas minhas você escravizou para satisfazer os seus desejos, né? Então essas pessoas vão ter que prestar as contas com Deus por conta disso também. E é bem, infelizmente, hoje isso se tornou um mercado extremamente rentável, né? Extremamente rentável. E tem homens também casados, né? Muitos homens casados, muitos. Você olha e você fala, cara. E eles ainda falam, tipo, meu casamento é perfeito. Caraca. Bem isso. Porque você acaba vendo muita coisa, né? Nesse porque não era só gringo ali, né? Não. Por mais que tem muito turista. Muito turista de todos brasileiro, os lugares. Tem muito turista brasileiro. E aí se utilizavam do mesmo mecanismo ali de assédio. Você ia lá para aquele lugar e funcionava. Os gringos, eles costumam ser um pouquinho mais abusados que os brasileiros. Eles são mais, tipo, sabe? Eles são bem barraqueiros, eu posso falar, se vocês... Não sei se vocês vão entender minha linguagem de cearense, mas enfim, barraqueiro. Tipo, ao ponto de eles... Tipo, se a menina não faz o que ele quer, ele fica muito bravo. É perigoso, né? Eles são bem... né? O brasileiro, ele já é mais levável, né? E eles vêm pra cá, acho que o Brasil até vem sem lei. Exato, já vem nesse tipo de intenção. Já são pessoas que... esse cara que ele vem pra cá, nesse tipo de intenção, né? Ele já vem... Ele olha pra mulher já como um produto, né? Ele já olha pra ela como um produto e
Mas dentro disso, você chegou em alguma vez ser agredida ali? Fala agredida assim, né? Fisicamente, alguém te bater, Não. Agredida, me tocar, não chegaram a me tocar, não. Mas vários tentativas de me matar já teve. É mesmo? Uhum. Tem alguma que você consegue contar aí pra gente, só pra ilustrar mais ou menos uma situação de te matar? Nossa, que agora essa me pegou, várias, assim, né? porque eu imagino, Eu às nem vezes, lembro às que vezes eu numa te falei. discussão ou outra ali, eu imagino... Então, tem duas situações, né? Essa que eu falei foi outra situação. Uma das situações, eu saí com uma amiga, a gente tava numa esquina, a gente ia pras esquinas, a gente tava numa esquina e eu e essa minha amiga, a gente saiu com um cara, ele não era gringo, esse cara, e a gente foi pra um motel, era muito grande esse motel, e o cara queria fazer o que ele queria, e a gente se posicionou, falou, não é assim. E o cara ficou muito bravo com a gente. Ele surtou, a gente se trancou no banheiro e ele começou a fazer um monte de ligações. E naquelas ligações ele falava que ia matar a gente. Nossa. E ele tava muito doido, muito drogado. Mas você tava armado e tal? Não, eu não sei, a gente não chegou a ver, não chegou a mostrar, mas ele falou que tava. E aí, numa dessas, a gente se trancou no banheiro e depois durante a situação, a gente escapou e saiu correndo. Né? Foi uma situação bem difícil. A gente saiu correndo, deixou tudo pra trás e saiu correndo dentro do motel. E o motel era muito grande, assim, tinha mata e tudo muito grande, porque lá tem uns lugares muito grandes. Caramba. E aí a gente correu pra recepção e pediu ajuda do recepcionista lá pra abrir a porta pra gente, porque o cara tava tentando matar a gente. E aí ele abriu a porta, a gente entrou e ele falou, vocês só vão sair quando ele for embora. E aí a gente ficou lá dentro. E aí ele ficou tempos e tempos, depois ele foi embora. E a gente foi embora depois. Caramba. Mas foi uma situação bem assim... Cara, eu fiquei com muito medo nesse dia. Eu falei, caraca, agora a gente vai... E dentro desse ambiente também rola muita droga, né? Rola muita. Álcool. E você também usava, se Não. alcoolizava? Não. Droga, não. Droga, não. Eu tinha comigo que... Bom, nessa fase, né? Porque teve outras fases. Então já vou deixar você contar também das outras fases. Nessa fase, não. Eu não usava droga. Às vezes a gente tinha casas, né? Casas de prostituição. Tem casas de prostituição. E dentro dessas casas, os homens pegam as mulheres, vai pro motel. E às vezes ele já fala pra menina, olha, eu vou cheirar, você me acompanha. E aí a menina vai falar se ela quer, se ela vai participar daquilo ou se não. Mas se ela não for, ele não vai pagar pra ela. Então, muitas vezes, algumas amigas minhas, pra me ajudar, falavam, vamos, a gente usa por você e você fala que tá usando. E você não usa. Porque eu tinha comigo, droga, eu não vou usar. E às vezes bebia um pouco, não pra ficar bêbada, porque eu também tinha isso. Não vou perder a noção, porque se perder a noção, eles fazem o que quer com a gente. Então, isso eu tinha na minha mente. Não vou perder a noção. Então, vai ser sempre tudo dentro do limite. E aí, várias vezes, né, as minhas amigas, elas usavam mesmo, muitas, né, cheiravam pó, enfim. E a gente ia pro motel, enfim, tinha um momento de brincar e tal. E eu fingia muito. Muito. Entendi. E Nenhum tipo de droga. não, fingia, pegava, escondia, não usava. Entendi. Porque um abismo chama outro abismo, né? Nessa fase. Então continue, Nessa fase, pastor. Teve outras fases. Então vai contando aí pra E gente. aí eu continuei, né? Fui entrando mais pra dentro, conhecendo outros lugares, né? Mas indo pra lugares um pouco mais longes, né? Em outras casas, muitas casas de prostituição. Isso tudo em Fortaleza. Isso tudo em Fortaleza. E numa dessas, eu saí da casa que eu tava morando com a menina e eu conheci uma menina lá dentro, né? Porque eu sempre morava com alguém, assim, não morava só, né? Minha prima depois se relacionou foi embora, morar com o namorado dela e eu fiquei só. E aí comecei a morar com outras meninas. E numa dessas eu conheci uma menina lá dentro e a gente fez amizade, né? Essa menina era muito mais experiente, né?
no ramo da prostituição há muito tempo, que ela já tinha uma experiência, assim, porque tem meninas que elas são capazes, assim, de tudo, né? E eu conheci essa menina, a gente fez amizade, e aí um dia ela me chamou pra morar com ela, e eu fui morar com ela, né? E morando com essa menina, era algo que eu detestava fazer. Eu odiava ir pra aquelas casas. Eu odiava fazer programa. Eu odiava. Era algo que realmente eu fazia por dinheiro e muitas das vezes eu fazia chorando. Às vezes ninguém via eu chorar. Mas eu tava lá, né, na situação, chorando. Falando, não quero isso pra mim. Odeio isso daqui. Então, às vezes eu procrastinava. Eu falava, eu não vou. As meninas falavam assim, vamos, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa... Vamos, se você não for trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. Só que às vezes eu ganhava dinheiro e eu pegava aquele dinheiro e eu ficava a semana inteira em casa e falava, não tô afim, eu não vou, eu não quero ir. E nessa situação, você chegou a pegar pessoas em que você falava, esse aqui é um religioso, esse camarada aqui é um crente, é um cristão, Não. alguém disfarçado, ele falou, acho que esse rapaz aí deve ser, né? Não. Não, né? Se era, não falava. Não dá pra saber. Não. Isso Porque não. no meio gospel a gente sabe que, graças a Você Deus, né? libertou. A gente vê no meio gospel tanta história. Porque hoje em dia você escuta tanta história, né? absurdo. Pastores aí. E a gente mesmo assim fica sabendo, eu já escutei história de pastores de igreja grande. Sim. Igreja grande, eles falavam que acabavam a reunião que eles tinham ali de pastores e eles, na reunião deles, eles saíam e iam pro prostíbulo. Quando o cara falou isso pra mim, eu falei, cara, o mundo Já ouvi acabou. falar Eu falei, também, Deus, mas- pode vir buscar a sua igreja. Eu falei, pode vir buscar a sua igreja, que esses caras aí... Eu não duvido, né? Virou- Eu já ouvi também casos assim, mas comigo não aconteceu. Não. Não de pastor, mas de padre já. Entendi. Padre já. E aí eu, enfim, conheci essa menina, fui morar com ela. E um belo dia ela saiu e eu fiquei em casa. Ela saiu pra fazer o programa. E nesse dia ela fez uns... Pode falar valor? Pode, né? Ah, pode, não Enfim. tem problema não. Ah, então, fez uns R$1.000 de programa, voltou pra casa. Aí quando ela chegou, daqui a pouco ela fala... No dia seguinte ela falou assim, eu perdi o meu dinheiro. Aí eu falei, como assim você perdeu o seu dinheiro? Aí ela falou, perdi o meu dinheiro. Eu falei, procura direito, porque deve estar por aí. Né? Fazia uns 8 meses, 6 meses que eu morava com ela, mais ou menos isso. E ela pegou e eu fiquei preocupada, porque eu falei, cara, sou eu e ela aqui esse dia do sul, mas você ainda vai falar que sou eu. Ferrou. Aí passou uns dias e eu falei, você achou seu dinheiro? Não. Já procurou? Já. Mas não achei, beleza. Um dia ela falou assim, vamos fazer um programa comigo? Aí eu falei, vamos, normal, isso e tal. Ela falou, tá, eu vou sair, depois eu passo aqui e te pego. Aí eu, tá bom, a gente vai com outras amigas, tal. Falei, beleza. Daqui a pouco ela liga pra mim, tô aqui embaixo, desci. Quando eu entro no carro, eu tive uma sensação muito ruim. Muito ruim, não sei explicar, uma sensação assim, cara, algo tá estranho. E aí, ela toca o carro. Quando ela toca o carro, eu falei, a gente vai pra onde? E, tipo, ela ficou sem falar muito, né? A gente vai passar, pegar uma amiga e tal, e a gente vai pra outro lugar. Eu falei, beleza. E aí ela foi, tocou pra Praia do Futuro, uma praia, assim, que à noite ela é bem escura. E ela tem, eu sei, ela tem uma favela próximo, né? Tem. Tem o Tem Crocobit os morros, ali, né? tem. Crocobit aí atrás tem os morros, tem uma favela próxima. Bem esquisito. E ela tocou pra ali, né? Pegou um cara, ele entrou dentro do carro. E quando ele entra dentro do carro, eu tava no banco da frente. E aí eu falei, que isso, cara? E aí ela falou assim, é um amigo. Só que eu sabia que... Eu senti o clima, a sensação, que não era só isso. Falei, algo estranho tá acontecendo. E eu lembro que ele se aproximou de mim e falou assim... Você roubou o dinheiro dela. Falei, hã? Como assim, dinheiro? Eu roubei o dinheiro dela. Falei, tá louca, menina? Eu não roubei nada seu. E ela falou assim, só era eu e você. Exatamente o que eu tinha pensado, só era eu e você. E Deve ter ali... contratado alguém já pra te dar uma prensa, né? Então, Dar uma prensa pra ver se solta alguma coisa. E ali aquele homem começou a
puxar o meu cabelo, ele riscava fogo na minha cara. E eu comecei a me desesperar. Ali eu falei assim, caraca, eu vou morrer. Minha mãe vai descobrir que eu sou prostituta. Eu morri como prostituta e eu não tive a chance de me explicar com ela. E ali começou a passar um filme na minha cabeça. Minha vida acabou aqui, enfim, era tudo que passava na minha cabeça. E eu falava, Deus, se eu sair dessa, eu nunca mais vou me prostituir. Eu falava dentro de mim. E ele puxava meu cabelo e falava, você vai ter que pagar o dinheiro pra ela. Eu chorava muito. Comecei a falar pra ela, eu não te roubei, eu nunca roubei nada seu. Eu nunca peguei nada seu. Eu jamais ia te roubar. Ela, eu não te conheço. Eu acabei de te conhecer, eu não te conheço direito. E no dia que eu saí, você tinha saído tal, pra ir na sua prima, e você pegou, enfim. E aí ele começou a falar, você roubou tal dia, você pegou... Começaram a jogar umas coisas que não tinha nada a ver com nada. Tipo, meu Deus. E aí, eu chorando, falando pra ela, você sabe, eu não te roubei. E ele falou assim, olha, eu vou te dar um prazo pra você dar esse dinheiro pra ela. E se você não der em uma semana, eu vou te matar. Eu vou buscar você onde for e eu vou te matar. E aí, quando chegou, ela tocou pra um lugar que tinha, era tipo um morro, assim, de muita areia, né? Que lá tem muita areia. As dunas. E ele começou a me puxar do carro pra fora. Eu falei, cara, ele vai me matar aqui, eles vão me deixar aqui. E eu comecei a chorar e eu lutava com ele. Eu lutava, eu não vou sair do carro. E ele me puxando, ainda me puxou, me deu uns sacolejos e me jogou de novo no carro. Ele falou, vou te dar um tempo, você vai pegar esse dinheiro e vai pagar pra ela. Porque se você não pagar, eu vou te matar. E a gente voltou pra casa e eu comecei a chorar. E aí ela quis falar comigo, eu falei, não fala comigo. E quando a gente chegou na garagem, eu lembro que eu ajoelhei no chão e eu falei assim, Deus, eu sei que tu existe. E eu quero que o Senhor prove a minha inocência, porque eu não roubei. Eu não roubei ela, pai. Prova a minha inocência. E aí me veio aquela, eu não sei, era uma fé, foi uma fé, porque não tava normal. Não tava, eu tinha certeza que eu ia achar aquele dinheiro. E a gente subiu pra casa e quando chegou no quarto, eu senti de mexer nas roupas, né? Comecei a tirar todas as roupas e ela sentada na cama, todas as roupas. E eu peguei um short, quando eu peguei o short pesado e quando eu coloquei a mão, os R$1.000 estavam lá no bolso. No short dela. No short dela. E eu falei, caraca, tá aqui o seu dinheiro. Eu nunca te roubei. Aí ela começou a chorar, me pedir perdão. Falei, deixa pra lá. Aí, enfim, era muito tarde da noite ainda, naquele dia eu dormi lá. Só que depois, no outro dia, eu fui na minha prima e falei, eu preciso de ajuda. Eu não tenho pra onde ir, eu não posso ficar lá. E aí a minha prima me acolheu, falou, fica aqui por enquanto, depois a gente vê o que faz, né? O quase esposo dela tinha viajado, ela tava só, e eu fiquei com ela. E, enfim, foi uma confusão, porque eu não tinha pegado nada das minhas coisas. Essa menina se revoltou comigo, falou que começou a mandar um monte de mensagem pra mim, que ia jogar minhas coisas tudo no lixo. Nossa, foi uma treta que deu até polícia. E a minha prima falou, a gente vai pegar suas coisas. O policial passou na rua, a gente chamou o policial, fizemos o BO. E fomos na varanda da casa dela e ela não quis sair, não deixou entrar e não me deixava pegar as minhas coisas. E aí, a gente ficou esperando, né? Depois, eles disseram que não podia invadir e tal. E a gente voltou pra casa, passou uns dias. Eu falei com ela, olha, eu preciso pegar as minhas coisas. Eu preciso. E aí, ela já tava mais calma, deixou. A minha prima falou, vou com você. Aí, a gente foi pegar as minhas coisas e depois disso eu falei, eu não vou mais me prostituir. Não vou mais. Na realidade... E aí você parou. Naquele instante, sim. Naquele momento. Depois detonou. E aí depois eu comecei a procurar emprego em salão. Eu falei, agora eu vou procurar em salão. E eu vou encontrar em salão. Lembro que não passou nem uma semana, eu peguei um anúncio no jornal e tinha um salão que era perto até de auxiliar, de cabeleireiro. E eu fui e consegui um emprego nesse salão. Fiquei 1 ano e pouco nesse salão. E aí eu fui morar com outras meninas que já eram mais tranquilas. E nesse tempo que você ficou no salão, você não... Não. Eu odiava o que eu fazia. Eu não fazia por amor. Não, então... É que às vezes acaba
uma das coisas que também acontece muito é que as pessoas começam a ter um trabalho e aí às vezes ela precisa, tipo quer, sei lá, comprar alguma coisa ela utiliza isso como um subterfúgio pra poder alcançar, exato. Não, nesse período não. E aí eu conheci uma pessoa, nesse período, um rapaz, que era um rapaz muito bom. Ele não era dali do Nordeste, ele era do Mato Grosso do Sul. E esse rapaz não sabia de nada, não sabia do meu passado, não sabia de nada. Como ele tinha acabado de chegar, então ele tava morando ali. E aí a gente começou a namorar. Eu comecei a namorar com esse rapaz, eu tava no salão ainda. E a gente começou a se relacionar, ficamos mais ou menos uns 3 anos juntos. 1 ano e pouco, depois ele foi pra Natal. Ele precisava estudar, ele tinha passado por uma pós em Natal e ele foi. E me deixou em Fortaleza e foi pra lá. Às vezes ele vinha, às vezes eu ia pra Natal. E aí passou-se um tempo, ele falou que precisava ir embora porque a mãe dele estava muito doente. Precisava dele porque só era ele de filho. E eu queria ir embora com ele. Eu falei, vou com você. Ele falou, não. Aí foi mais uma decepção. Não vou acabar com sua vida e tal, enfim. Foi mais uma decepção. E pra mim foi muito difícil, né? Também, tipo, mais uma, meu Deus. Acabou, aqui é o fim. Achou que ia começar a vida, né? E ele já tinha mudado, já tava em outro salão. E aí, tentei não voltar mais, trabalhando. E aí as coisas começaram a apertar, o dinheiro começou a apertar, começou a faltar dinheiro, começou as dificuldades. E eu falei, e agora? Vou ter que escalar de novo. E aí voltei de novo. Fortaleza também. Fortaleza também. Ali eu já tinha me mudado, fui morar com uma amiga. E essa minha amiga trabalhava normal. E eu comecei a sair do salão, que não estava mais dando certo. E entrei de novo no mundo da prostituição. Mais uma vez estava eu lá. Nesse primeiro tempo, quanto tempo que você ficou na prostituição? No primeiro tempo? Nesse primeiro tempo, do dia que você começou ali. 3 anos, 2 anos e pouco. E uma coisa que é até uma dúvida que acho que as pessoas têm, né? Porque assim, ganha-se muito dinheiro, mas parece que é um dinheiro que vai embora fácil, né? É um dinheiro que eu não sei explicar. Porque é um dinheiro que vem. As pessoas dizem que é fácil, pra mim não tem nada de fácil. Pelo amor de Deus, quem inventou isso? Não tem nada de fácil, não tem nada de fácil. É muito fácil pra você falar assim, é um dinheiro fácil. Você não tá na pele da menina. Sim. Você não sabe o que ela passa lá. Então Sim. é muito fácil você acusar alguém sem você saber a dor da pessoa. Quantas vezes eu não chorei naquele ato, naquela situação, tipo, sabe? É porque as pessoas imaginam que a pessoa tá ganhando dinheiro com prazer, né? O prazer tá tendo aquele que paga, né? Pra aquilo, porque ele vai naquela intenção de comprar o prazer dele, né? Só que isso não garante o prazer do outro, né? Por isso que São Maria entra nas drogas, né? Pra é o subterfúgio, né? Sim. Por isso que você vê muitas meninas utilizam-se, você falou, cocaína, alcoolismo e essas coisas. Então é bem complicado. Uhum. E fala pra nós como foi a conversão. Como aconteceu você conhecer Jesus? A conversão. Em 2021, eu tava trabalhando numa casa no interior de Fortaleza e começou a pandemia. Bem no comecinho. Acho que foi de 2020 para 2021. Enfim. E começou a pandemia, fechou tudo. Lá em Fortaleza fechou tudo. Eu não sei se aqui, mas lá fechou tudo. E ali eu fiquei dentro de casa com a minha prima. A gente morava juntas. E nós duas sem trabalho, sem dinheiro, sem nada. E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e falava, eu não quero mais voltar para essa vida. As coisas vai abrir e tal, vai voltar. Mas a partir de aqui, eu não quero mais continuar nisso. Mas qual vai ser a saída? Eu parava e falava, qual vai ser a saída? Não sabia o que fazer. Mas eu sabia que eu não queria mais voltar para aquilo. Eu já tinha passado por sites, tinha trabalhado de várias formas. Tinha trabalhado viajando,
Só que ali pra mim já era a gota, assim. Tipo, agora eu não quero mais. E aí eu tava sentada assistindo o YouTuber, uma passagem do David Leonardo. E ele falou assim, Jesus é o único que pode mudar a tua vida. Parecia que tava falando assim, tipo, pra mim, sabe? Tipo... Aleluia. Amém, glória a Deus. E aí, quando ele falou aquilo, eu olhei e comecei a chorar. Comecei a chorar e eu falei assim, eu quero esse Jesus. Eu quero mudar a minha vida. Eu olhei pra minha prima e eu falei, eu quero mudar de vida. Eu vou ser crente. Amém. E aí ela começou a chorar também. E ela, amém. Amém. Tipo assim, assustada, sem entender nada, né? E depois daquele dia, eu comecei a ouvir uma voz muito forte, que dizia assim, você precisa sair daqui. Sai de Fortaleza. Em Fortaleza. A gente morava num prédio, juntas, num apartamento, né? Dividia o aluguel e tudo. E a gente tinha comprado tudo juntas. E eu falei, meu Deus, eu vou começar do zero em outro lugar? Tipo, o que eu faço? E aí eu tenho as minhas irmãs que moram aqui em São Paulo. E a minha irmã, ela me lançou uma proposta, né? Ela já tinha me chamado pra morar aqui, só que eu nunca tinha pensado sobre isso. E até então era uma coisa que ninguém sabia que tinha acontecido com você ou da sua família ninguém sabia? Não. A minha irmã que mora aqui sabia. Porque um dia eu desabafei com ela e eu cheguei a contar com ela. Entendi. Ela até fala que quando eu falei que eu queria vir embora pra cá, ela falou assim, meu Deus, ela vem se prostituir aqui. E o que é legal que ela fala é que Deus falou com ela assim, apoie ela. Ela falou que não entendeu, como ela já era crente, ela não entendeu. Mas ela, enfim, não ia brigar com Deus, né? Se Deus mandou apoiar, mas o medo dela era esse. E aquela voz me perseguia, eu falava, não tem como. Eu vou começar do zero, e eu ficava. E eu comecei a pedir confirmação de Deus do meu jeitinho, na reza, né? Que eu ainda não sabia nada, então era na reza. E ali eu fui recebendo confirmação. Recebendo. E eu falei, agora eu não sei como eu vou, mas eu vou. E ali eu ganhei passagem, eu vendi, né? Eu tinha uma TV grande. Eu vendi essa TV, peguei o dinheiro e falei esse dinheiro pra eu viajar, né? E ali na época minha mãe, minhas duas irmãs que moram aqui estavam indo pra Icó. E aí eu fui, passei um mês com a minha mãe e depois eu vim pra São Paulo. Aí chegou aqui, aí... Aqui é difícil também, né? Aqui é muito difícil. Aqui é muito difícil. O pessoal cria uma ilusão, né? Que tem muita oportunidade, né? Aqui em São Paulo tem muita oportunidade, mas é um custo de vida alto, Muito. É muito difícil, é uma O cidade pessoal bem de lá complexa. fala assim, aqui é a terra aqui, filho chora e a mãe não vê. É bem isso. E aí, o seu primeiro contato aí com o evangelho, com a igreja, foi através do David Leonardo, né? Que você falou ali, Sim. ouvindo essa palavra. E o primeiro contato com a igreja, assim, foi aqui ou foi lá? Com a igreja? Você falou, entrar dentro de uma igreja, ouvir uma palavra, ser Olha, tocado há por muito Deus. tempo atrás, eu tinha entrado numa igrejinha muito pequena lá em Fortaleza e eu senti algo muito diferente. Mas ainda não era o tempo, né? Então, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja, mas também não entendia muito. É como se você fosse trancado numa caixinha. E você, é legal esse lugar, mas você não entende. Então, eu já tinha visitado. Lá em Fortaleza também visitei uma igreja que, enfim, bem doida, que me assustou. Tem. Não, o pessoal tem umas igrejas que o pessoal dá muito lugar aí, né? Cara, e o pessoal que vai a primeira vez acaba não entendendo muito e fica Sim. escandalizado ali, né? Sim, eu comecei... Quando começa a frequentar, vira normal. Acho que era uma sessão de demoníaca, enfim, mas eu fiquei bem assustada, eu falei, não vou. E aí, quando eu vim pra cá, a minha irmã era evangélica e eu comecei a visitar com ela
Comecei a visitar, eu fui trabalhar num salão onde tinha uma menina que era cristã e ela falava de Deus pra mim. Que legal. E ali foi, tipo, eu fui ficando curiosa, né? Eu vinha de... Teve uma época que eu fui pra Pirituba ficar um tempo com a minha outra irmã. E eu pegava o meu celular e eu ficava lendo a Bíblia. E Deus falava muito comigo na Bíblia. E aí foi virando minha cabeça. E eu fui me interessando mais. Um dia eu encontrei um garoto dentro do trem. E ele falou assim... Ele viu eu lendo a Bíblia e ele começou a me indicar os livros certos pra começar a ler. Porque eu não sabia também, né? E, tipo, Tava aleatório. eu ia pra igreja, mas eu lembro até a igreja da Cassiane. Era uma visita que eu ia, mas também... Ele chegou a ver você no trem lendo Levítico e falou, não, calma. Você não vai entender. Não, eu acho que eu tava em jogo. Tô brincando. O Então, pessoal chega lá, esse é filho desse, faz isso, a lei é essa. O cara fica doido. Fala, gente, não tem entendendo nada desse negócio aí. Isso crente é tudo doido, né? e aí eu comecei a sonhar. Eu lembro que eu tive um sonho que nesse sonho eu tinha que fazer uma escolha. Esse sonho era como se eu estivesse em cima de um prédio, de uma varanda de um prédio, e tinha duas portas. Uma era um buraco muito escuro e outra era muito lindo, assim, muito lindo. E naquele sonho, alguém falava comigo que eu precisava escolher. Alguém me empurrava no buraco e eu caía. E quando eu caí, eu acordei assustada. Eu lembro que comecei a chorar. E depois eu fui falar pra minha irmã isso. Aí ela falou assim, então, agora você precisa escolher, né? Qual o caminho que você vai andar. Porque Deus, assim, já tava falando comigo. E aí, quando eu comecei a entrar mais, a ler mais, eu comecei a mudar automaticamente. Ainda não tava na igreja, eu comecei a me incomodar com as minhas roupas. Eu falava assim, não vou ser crente porque eu não vou mudar essas roupas. E a Bíblia começou a te transformar, né? E a Bíblia começou a mudar os meus pensamentos. Com Deus, né? Aleluia. Forte, hein? E ali, incrível isso. Depois ali, eu só fui entrando mais. Não precisou de um pastor te falando o que você precisava fazer, o que você deixava de fazer, né? Ali as pessoas às vezes acham que precisa disso. Na verdade, o que as pessoas precisam é de um relacionamento profundo com Deus, né? E aí, eu era muito curiosa, então eu queria saber. Quero conhecer, quero saber como que é essa história de Jesus. Como assim? E eu comecei a ler sobre Jesus e quando falava, eu ficava encantada. Nossa, que Jesus lindo, olha o que ele faz. E aquilo foi me envolvendo, né? Aos pouquinhos foi me envolvendo. Eu fui querendo mais conhecer, querendo mais. E eu lembro do seu batismo, né? Pastor. Eu lembro do seu Até batismo, chegar aí. né? Demorou muito desse período aí que você começa até o período que você se batiza? Não demorou. Eu lembro que nesse período aí, eu tava aqui em São Paulo, morava lá em Pirituba, eu tinha me envolvido com um rapaz, né, e aquela história, eu quero casar. Eu quero casar. Tipo, agora eu não vou ter mais vergonha, porque eu era uma pessoa que eu tinha muita vergonha, assim. Eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha medo dos apontamentos, eu sentia uma dor muito grande dentro de mim por não poder falar do meu passado. Eu tinha um medo que as pessoas descobrissem o meu passado. Então, pra mim, vir pra São Paulo, eu falei, cara, ir pra São Paulo vai ser um escape, porque eu não vou precisar falar pra ninguém do meu passado. E olha eu aqui falando, né? Então, Jesus, ele faz isso com a gente mesmo. É o que eu falo, mas quanto mais você fala daquilo que te feriu, você é curado. E como foi essa decisão de contar isso, né? Porque acaba que duas perguntas aí, né? A primeira é essa, como foi essa tomada de decisão que você teve de contar, pelo que eu me lembro, assim, foi de um dia pra noite, você tomou essa decisão de chegar e contar, gravou um vídeo aí, depois o Ricardo vai até deixar lá o link do vídeo aí pro pessoal que quiser ver esse testemunho, você contando. Você tomou essa decisão de contar e falou, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. E aí depois eu falo a outra pergunta. Como é que foi essa tomada de decisão? O que norteou você e falou, eu vou falar disso e... Tá, teve uma chamada de pergunta e você partiu a partir daí. Eu tava... Calma, eu vou chegar aqui, peraí. Então, eu tava envolvida com esse rapaz e eu trabalhava no salão e um dia eu fiquei doente. E eu já tava morando aqui em Carapicuíba, né? O pastor Francisco, conheci ele e fui morar na casinha dele. E ele ainda não era totalmente cristão, eu tava conhecendo, eu tava caminhando. E Deus, ele envia as pessoas, é incrível isso. E ali eu
ainda tava com esse rapaz, eu viajava pra Pirituba final de semana pra ficar com esse rapaz. E um dia eu adoeci. Eu tive uma crise de ansiedade. E eu fui parar no hospital. E nesse dia, a minha irmã falou assim, você não vai trabalhar, você vai lá pra minha casa e eu vou cuidar de você. Me levaram pra casa dela. Nesse dia, tinha uma apresentação na igreja da filha do meu cunhado. E ela falou assim, quando foi à tarde, ela falou assim, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Ela falou, você vai ficar em casa ou você vai pra igreja com a gente? E aí eu falei, eu vou pra igreja. E eu fui, era uma igrejinha muito pequena. Naquele dia, Deus falou comigo como nunca tinha falado. O pregador faltou pegar na minha mão e me arrastar pro meio assim, vai lá, e você? E eu já tava me acabando de chorar, meu cunhado já era convertido. Pegou na minha mão e falou assim, vamos, eu vou com você. E aí eu fui até o altar e aceitei Jesus. Aí você aceitou Jesus. Aceitei. Ali eu aceitei, realmente. Ali foi a hora que você... Foi. A entrega, né? Achei que nem tinha tido esse momento. Achei que você continuou ali, começou naquele relacionamento e já foi se aprofundando. Então você teve esse momento ali dentro da igreja que você aceitou Jesus, se rasgou. Tive. Quando eu tava me envolvendo com esse rapaz, eu ouvia muito Deus falar comigo. Eu chorava e falava que não era isso pra mim, que eu não queria, que não era aquilo pra mim. E aí, quando eu aceitei Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, ele disse pra mim, deixa, não é pra você. E ali, naquele dia, eu decidi, ok, eu vou te obedecer. Assim, foi um amor, assim, muito grande, foi um primeiro amor, assim, que impactou, e eu falei, por ele eu vou deixar. E eu deixei, comecei a seguir a vida. E ali foi onde eu conheci o pastor Francisco e cheguei até o batismo. Ele se batizou e graças a Deus tá com a gente até hoje. É. E aí, essa decisão de você, que você toma ali, de contar esse testemunho, porque assim, tem muitas pessoas, a gente sabe que na igreja existem muitas histórias, né? Sim. Foi até um dos pontos que surge a ideia desse podcast, é isso, muitas histórias. Conhecer os irmãos e os milagres de cada um. São muitos milagres que tem, mas existem muitos milagres na vida de pessoas. Eu conheço algumas pessoas que elas não têm coragem de contar o testemunho daquilo que Deus fez por vergonha, por N motivos. E como que isso surge, essa vontade no seu coração ali de ir e contar? Eu tava num relacionamento muito intenso com Jesus, né? Foi um encontro, assim, muito intenso. E ele falava muito comigo. E quando ele começou a me curar de várias coisas, vícios que eu tinha, enfim... E ele começou a me curar. Então, um dia ele falou pra mim assim, eu quero que você crie uma rede social e que você faça um canal no YouTube. No primeiro momento ele não fala, né? Você vai falar do seu testemunho. E ali eu comecei a chorar com muito medo, porque eu sabia que eu falei, cara, agora eu vou levar um monte de pedrada. Agora eu vou ser massacrada, é agora que eu vou ser instigada, deixada, minha família vai me rejeitar, vão me largar, todo mundo e tal. Só que ele foi aos pouquinhos. Eu trabalhava no salão e ele começou a me levar a contar para algumas pessoas. Não, amigas, né? Eu lembro que a primeira amiga que eu comecei a contar foi a Lu. Foi a primeira vez que eu falei sobre o meu passado. E outra amiga da gente também. E depois dali, eu fui me encorajando. Só que quando foi pra contar, que Deus me falou assim, agora você vai contar na igreja. Aí eu comecei a sofrer um pouco, porque eu falei, não vou abrir na igreja. Aí eu lembro que até uma pregação do pastor foi a confirmação de Deus. E ali Deus me rasgou, assim, que eu ia ter que contar, né? Eu fiquei com medo, mas eu confiei, porque se ele falou vai, eu tô indo. E eu falei, tá bom, Jesus, é pra eu ir? Então eu vou. Se o Senhor tá falando pra eu ir, o Senhor vai comigo. E lembro que eu contei na igreja. Aí depois que eu contei na igreja, foi que eu criei e falei no canal. Ali eu já não tava tão presa, né? Eu já tava me soltando, eu falei, vou soltar isso. Leandro, nós temos que fazer a parte 2. igual do Alex. Né? Porque tem muita história, muita gente pra ouvir. Né? A gente sabe que às vezes tem muitas mulheres que estão ainda vivendo e quer sair, mas não tem força.
Né? E você é um exemplo do que Deus fez, que Deus operou, né? Ouviu a voz de Deus e saiu. Então tem muita gente que precisa dessa força, né? Precisa ouvir. Então eu acredito que nós precisamos fazer a parte 2 também. Vai ter que ter a parte 2. Eu tinha outra pergunta, tinha as perguntas lá do Ricardo, acabou já. Você até a pergunta do pessoal ainda, pessoal, né? vai ficar pra depois, pessoal. Vai ter que ficar pra depois aí. Que já, nosso tempo já foi, mas fazer um agradecimento a Maria de ter contado. Agora a gente vai ficar pendente essa parte 2, que eu fiquei com a minha pergunta ainda. Mas antes só da gente acabar, de forma rápida, qual conselho você daria para uma mulher que esteja assistindo, que viveu isso, que esteja vivendo isso? Qual o melhor conselho que você pode dar para ela? O melhor conselho que eu posso dar para ela é procurar Jesus. Ele é o único que vai dar a solução, a saída, vai abrir as portas e vai segurar na mão da pessoa e vai guiar. Ele vai direcionar. Glória a Deus. Ele estende as mãos e abre os braços. Jesus é bom. E é interessante dizer que é o seguinte, né? David Leonardo, uma igrejinha, hoje está conosco ali na Nova Vida, mas vai entender que é Jesus que transforma. Sim. Exato. É Jesus. Amém. E isso é maravilhoso, né? As pessoas são só um canal, né? Usado por ele. Sim. Verdade. Infelizmente chegou ao fim do podcast, né? Mas, pessoal, vai ficar pra parte 2. Vai ter, se não for agora rápido, mas aí em algumas semanas a gente já vai fazer a parte 2 aí, já vamos sair daqui com o dia agendado com ela. Vamos fazer a parte 2 e vamos já pedir também, né? Aquele likezinho, né? Ajuda a gente aí, né? Compartilha, se inscreve no canal, me ajuda para mais pessoas aí poder também estar ouvindo a história como a da Maria e mais pessoas ser edificadas aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim. Amém? Glória a Deus. E esse foi mais um Me Conte o Milagre. Deus abençoe tua vida. Seja conosco nas próximas em nome de Jesus. Deus abençoe. Grande abraço.